expressamos em nosso louvor, devemos de fato externar a nossa gratidão ao nosso Senhor, nós também precisamos suplicar pelo perdão do nosso Deus. E o Salmo 32, bastante conhecido, diz que o caminho da alegria, o caminho da bem-aventurança é trilhado por aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Nós precisamos, de fato, reconhecer a necessidade que temos de nos colocar diante do Senhor em adoração, mas também suplicando a Ele que perdoe os nossos pecados. Vamos orar nesse instante e após a oração nós leremos mais um trecho da palavra do nosso Deus e faremos a exposição da palavra do nosso Senhor. Querido Deus, nós colocamos diante da Tua presença, reconhecemos, ó Deus, que precisamos do auxílio do Senhor, do amparo do Senhor, principalmente também, Senhor, do Teu perdão, sem o qual nós seremos impedidos de comunhão contigo, seremos impedidos de vivermos um relacionamento segundo o Teu querer e a Tua vontade, ó Senhor, porque o pecado, diz a Tua palavra, faz separação entre nós e o Senhor. Te louvamos porque a obra do Teu Filho Jesus nos resgatou das trevas para a luz. E o Senhor Jesus nos livrou do domínio do pecado. E nós agora pecamos acidentalmente, mas ainda somos pecadores. Por isso te pedimos, ó Deus, nessa oportunidade em que nos encontramos diante do Senhor, que o Senhor nos perdoe mais uma vez, purifica-nos da nossa iniquidade, limpa-nos do nosso pecado, que a Tua mão seja sobre nós, o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, principalmente, ó Deus, que o Senhor nos perdoe. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora nós vamos abrir a Escritura Sagrada, mais uma vez, no Salmo 120. Salmo 120, texto no qual iremos refletir nesta ocasião. Diz assim a palavra do nosso Deus: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Senhor, diante da Tua palavra, nós nos curvamos e pedimos ao Senhor que continues a falar ao nosso coração, agora pela pregação da Tua santa palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Lidando com a angústia do coração. Stephen Wiley, em seu livro Saudades de Casa, uma jornada através dos Salmos de Degraus, diz: até então estamos numa jornada repleta de alegrias e tristezas, vales agradáveis e montanhas perigosas, conquistas animadoras e perdas mutilantes. Uma viagem caracterizada pelo regozijo, pela angústia, pelo assombro e pelas
saudades. É isso que vemos nos Salmos. Aliás, é o que vemos em toda a Bíblia Sagrada, mas de forma mais específica quando nós estudamos esses salmos, que são em número de 15, que compõem os salmos de romagem, nós percebemos os altos e baixos da vida. Percebemos as alegrias e as tristezas da jornada cristã, quando nós estamos caminhando para a casa do nosso Deus, para a eternidade. Enquanto aqui trilhamos essa jornada, nossa vida é repleta de momentos de alegria, de realização, mas de momentos marcados por perdas dramáticas, por situações angustiantes, por momentos em que nós somos tomados pelo choro e até mesmo pela angústia. Ele ainda, em seu livro Saudade de Casa, faz uma observação e explica de maneira clara essa nossa caminhada, dizendo que à medida que o povo de Deus subia para Jerusalém, eles cantavam, celebrando a Deus, mas também se lembravam desses momentos. Momentos marcados pela alegria, mas também marcados pela dor e pela dificuldade. Meus irmãos, é bem provável que a composição destes salmos que se dá em um momento que para nós é um momento bem desconhecido, mas eles eram cantados, eles entoavam louvores a Deus, o povo de Deus, à medida em que eles viajavam e subiam a Jerusalém para celebrarem esses momentos de festa. E as festas mais conhecidas são as seguintes: a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos, ou das tendas, como eram conhecidas, a festa da Páscoa, das semanas da colheita. Haviam várias festas em que o povo de Deus louvava ao Senhor, entoando cânticos enquanto subiam rumo a Jerusalém para um momento de adoração. Deuteronômio, capítulo 16, verso de número 16, faz menção dessas festividades. Diz assim o texto: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Há várias outras passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que faz referência a essas festas. Por exemplo, Êxodo capítulo 23, do versículo 14 ao versículo de número 17, capítulo 24, versículos 22 e 23, Evangelho de João, no capítulo 7, entre outros textos que nos lembram de algumas festividades que eram realizadas em Israel. O povo do Senhor celebrando os feitos de Deus, a graça de Deus, a providência do Senhor em favor da vida deles. Mas vale lembrar que uma boa parte desses salmos, 10 deles, na verdade, é de autoria anônima. Desconhecemos o autor de alguns destes salmos, bem como não sabemos a ocasião ou situação em que alguns deles foram compostos, que essas canções foram compostas em louvor e adoração ao nome do Senhor. Sabemos que Davi compôs 4 destes salmos. O Salmo de número 122, o Salmo 130, 124, 131, 133. E Salomão compôs o Salmo de número 127.
A questão, meus irmãos, é que quando nós estudamos estes salmos, sem dúvida nenhuma, assim como estudamos toda a Escritura, sempre somos instruídos pela palavra do nosso Deus, guiados, conduzidos mais e mais sempre nos caminhos do Senhor e aprendemos com certeza a olhar para o nosso Deus. O Salmo 120, no verso de número 1 até o verso de número 7, nos ensina, portanto, a lidar com a angústia do coração. Este salmo foi composto por alguém que estava em busca de paz. A temática do salmo é muito interessante, mas por causa de uma angústia que vem ao seu coração. Embora este salmo trate de um dilema doloroso, que é o mau uso da língua e que, portanto, mostra como a difamação, a maledicência é algo capaz de tirar a paz de qualquer pessoa. Nosso foco não será, portanto, no que causa a angústia, mas na angústia propriamente dita. Porque a angústia pode ser causada por diversos fatores. São vários os fatores que podem causar angústia em nosso coração. Portanto, não olharemos especificamente para aquilo que causa a angústia no nosso coração, mas como lidar com a angústia que às vezes se apresenta no nosso coração. Como lidar com situações que tiram a paz, que roubam o sono, que traz inquietação para você e também para mim. Esta é a questão que nós vamos olhar à luz deste salmo. E vejam, o versículo de número 1, o salmista já descreve a situação na qual ele se encontra, que é uma situação angustiante. Ele diz: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. O salmista aqui mostra que ele está numa situação de angústia. Uma angústia que lhe tira a paz, uma angústia que lhe traz inquietações, uma angústia que toma parte do seu tempo, que, portanto, é algo que precisa ser tratado em seu coração. Nesta primeira afirmação, nós podemos perceber 3 questões que nós vamos olhar ao longo deste salmo. Primeiro, a angústia do salmista. Diz ele: na minha angústia. E a palavra utilizada para angústia faz referência literal a um espaço fechado ou restrito. A ideia é a de alguém que está preso, portanto, que se vê impossibilitado de resolver algumas questões. Primeiro, concernente à sua própria vida. O salmista aqui se mostra como alguém que se sente extremamente preso e impossibilitado de resolver os problemas que o angustiam. Depois ele ora diante do Senhor. Ele diz que clama ao Senhor. O texto diz: clamo ao Senhor. O salmista, portanto, reconhece a sua incapacidade de resolver a situação por si mesmo. Situação na qual ele se vê sem forças para resolver por si mesmo. Então ele clama, ele busca a presença do Senhor. E ele mesmo afirma que Deus o ouve. É interessante perceber que o salmista clama ao Senhor e, ao mesmo tempo, ele afirma que o seu clamor é ouvido por Deus, chega diante do Senhor. Essas 2 questões estão, portanto, no cerne de uma aliança que o próprio Deus estabelece com o seu povo. O Senhor é aquele que se relaciona sempre com os seus filhos e que, portanto, está presente enquanto os seus filhos enfrentam situações adversas, enquanto os seus filhos caminham por este mundo em
todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, Deus se relaciona sempre com o seu povo e com os seus filhos de uma maneira muito pessoal. E um terceiro aspecto é como o salmista então enfrenta a sua realidade. Ele diz que é pela paz. No meio de gente perversa e maledicente, o salmista tem uma perspectiva divina para enfrentar a situação que o cerca. A primeira lição que devemos aprender é: lide com a angústia do seu coração orando. Lide com a angústia que abate a sua alma buscando ao Senhor em oração. Diz o salmista: na minha angústia clamo ao Senhor. Veja, o verso de número 2 diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui o salmista aponta a causa da sua angústia, que é, às vezes, a causa da angústia de alguns de nós, porque estão falando mal dele. Não sabemos o que estão falando dele, mas não é coisa boa. E todos nós sabemos que quando nós somos alvos da má fala de alguém, por vezes nós ficamos inquietos, por vezes nós ficamos incomodados quando sabemos que alguém está falando mal de nós. Então, o que traz inquietação ao coração do salmista, nesse primeiro momento, é saber que há pessoas más que estão falando mal dele. Meus irmãos, mas vejam, não é só a questão de falar mal que traz angústia ao nosso coração. Por isso, eu não quis colocar o foco aqui na causa da angústia, mas na angústia propriamente dita. Porque várias são as questões que angustiam o nosso coração. Às vezes, nós ficamos angustiados com contas que temos para pagar. Às vezes, ficamos angustiados por causa da incerteza em relação à permanência ou não no emprego. Às vezes, o resultado de um exame que ainda não saiu pode trazer angústia ao nosso coração. Em outras situações, o filho ou a filha que ainda não está devidamente resolvido na vida pode angustiar o nosso coração. Uma pandemia como a que nós estamos vivendo pode trazer angústia ao nosso coração. A quarentena, o isolamento, pode trazer angústia ao nosso coração. E não são poucos os corações que estão angustiados neste momento tão confuso e tão delicado que nós enfrentamos no nosso país. Várias, portanto, são as causas que podem trazer angústia ao nosso coração. Talvez algumas dessas questões que mencionei seja a que hoje traz angústia ao seu coração. A questão é que vira e mexe nos vemos angustiados. Por uma ou outra dessas causas, talvez nenhuma das que eu mencionei aqui, seja aquilo que traz angústia ao seu coração, mas em um momento ou outro nós nos vemos angustiados. Veja, eu achei uma definição bem interessante para o que significa angústia. Angústia é considerada uma percepção psicológica caracterizada pela mudança de humor, perda de paz, dor, insegurança, ressentimento, mal-estar e até mesmo uma profunda tristeza. Tudo isso caracteriza, portanto, a angústia, ou seja, ela é a junção de questões emocionais e físicas que podem chegar ao limite de nos impedir de realizar tarefas cotidianas ou provocar até mesmo o isolamento. Tudo isso parece se instalar em nosso coração quando nos vemos diante de uma questão ou diante de uma situação em que nos julgamos
incapazes de resolver. A questão é que você e eu podemos lidar com esse tipo de sentimento em nosso coração. Primeiro, colocando diante de Deus aquilo que nos aflige. O que quer que seja que tem angustiado o nosso coração, nós podemos levar diante do nosso Senhor em oração. Nós devemos seguir aqui o exemplo do salmista e devemos, portanto, clamar ao nosso Deus em busca de socorro. Alguém já disse que o clamor é um grito por socorro diante de Deus. E há várias passagens que nos estimulam a clamar ao nosso Senhor, a buscar a Deus em oração quando nós nos vemos angustiados. Olha só alguns versículos que eu separei. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Salmo 60, versículo 11. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Salmo 25, versículo 17. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Salmo 86, versículo de número 7. O salmista lida com a angústia do seu coração, buscando a presença de Deus em oração. Olha que coisa interessante, meus irmãos, é nós buscarmos a Deus em oração quando nosso coração se vê angustiado. Enquanto muitas pessoas vão para os medicamentos, enquanto muitas pessoas buscam em fontes das mais diversas, a palavra do nosso Deus nos ensina a buscar o Senhor em oração. E veja a oração do salmista no versículo de número 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. A oração do salmista é dirigida ao Deus eterno e imutável. Por isso ele usa a expressão Senhor. O termo hebraico que ele usa aqui é Yahweh. Ele se dirige ao Deus que pode todas as coisas. Aprendemos aqui lições preciosas a respeito do nosso Deus, a quem nós devemos dirigir as nossas orações. Primeiro, nós precisamos entender que o Deus a quem nós recorremos em oração, o Deus a quem nós suplicamos pelo socorro em nosso auxílio, é um Deus sobre todos, é um Deus soberano. Não há ninguém ou situação que seja maior do que o nosso Deus. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele não está jamais afastado da sua criação, das suas criaturas. Meus irmãos, nós temos um Deus que é poderoso e que se importa com os seus filhos. Precisamos olhar para o Deus que nos socorre e entender que Ele governa as circunstâncias, que Ele governa as pessoas, que Ele governa a nossa própria vida e que nada, portanto, foge ao seu domínio. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de número 3, afirma: o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O salmista se dirige a um Deus infinito e sem limites. É o Criador, sustentador e governador de todas as coisas. Esta oração revela a intimidade que o salmista tem com o Senhor. Esta oração revela, portanto, o conhecimento que o salmista tem de Deus e do relacionamento que ele tem com o seu Deus. Por vezes nós não buscamos ao Senhor nessas situações angustiantes porque falta para nós intimidade com Deus. Somos aqui à luz da palavra do Salmo e à luz dessa palavra do nosso Deus, motivados e orientados a buscar o Senhor diante dos momentos angustiantes do nosso coração.
Somos aqui orientados a lidar com a angústia do nosso coração. Fica uma pergunta: você tem orado e buscado a presença de Deus a tratar, à luz desse relacionamento com o Senhor, a angústia que às vezes abate o seu coração? A outra lição que precisamos aprender é enfrentar a situação com a perspectiva correta. Não apenas orar, nós precisamos orar e buscar a presença do nosso Deus, mas precisamos também enfrentar a situação com uma perspectiva, uma postura correta. Os versículos 3 a 7 nos ensina a fazer isso. Diz assim o texto: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. A afirmação do salmista é a de que Deus o ouve, que o Senhor responde também à sua oração. E essa é uma coisa maravilhosa. Em nossas angústias, nós vimos aqui que nós podemos orar ao Senhor na certeza de que Ele está sempre nos ouvindo. Contudo, é preciso dizer que precisamos também encarar a situação que nos cerca. Stephen Weil, mais uma vez, diz que Deus responde à oração do salmista mudando não as circunstâncias, mas mudando sua perspectiva. Por que é importante dizer isso? Porque nem sempre Deus mudará as circunstâncias que nos cercam. Nem sempre Deus mudará as pessoas difíceis com as quais nós lidamos, mas sempre precisamos de uma perspectiva divina para enfrentar as situações adversas. Sempre precisamos de uma perspectiva da parte de Deus para lidar, inclusive, com tudo em nossa vida. Então, é importante olharmos aqui e entendermos essas questões, porque nós temos que encarar situações adversas com uma perspectiva da parte de Deus. Caso contrário, teremos sempre uma postura equivocada ou tomaremos decisões equivocadas em relação às circunstâncias que nos cercam. Deus não livrou o salmista dos seus inimigos, mas o capacitou para enfrentar esta situação. Uma questão aqui bastante interessante para você e para mim. Quando nós enfrentarmos as angústias do nosso coração, meus irmãos, e que as circunstâncias perdurarem, persistirem e não forem alteradas, nós precisamos sempre pedir ao Senhor que nos capacite a enfrentar a situação. E é isso que o salmista faz. Isso acontece da seguinte maneira. Primeiro, o salmista espera pela justiça de Deus. Versículos 3 e 4, quando ele diz: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Aparentemente, o zimbro era uma fonte comum de lenha para fazer fogos nos tempos antigos, porque era um tipo de lenha que durava mais. E o salmista, então, ele se vale dessa figura para dizer basicamente duas coisas. Primeiro, para descrever o poder destrutivo das palavras, que eram como flechas inflamadas. Gente, palavras matam, palavras machucam. A maledicência é algo danoso. Possivelmente o salmista está colocando isso diante de Deus. Como ele estava angustiado por aquilo que falavam dele de forma injusta, de forma indevida. Mas, segundo, o salmista pode também estar aqui
dizendo que o juízo de Deus também virá como essas flechas inflamadas. E eu penso que essas duas questões são importantes e oportunas para nós pensarmos aqui nessa situação que às vezes se torna angustiante ao nosso coração. Quando as circunstâncias não mudarem, quando as circunstâncias perdurarem, quando tivermos que enfrentar pessoas más, pessoas perversas, nós precisamos de uma perspectiva de Deus para enfrentar esta realidade. Por quê, irmãos, isso é importante? Porque nós precisamos aprender a descansar no cuidado de Deus enquanto passamos por noite escura. Enquanto vivenciamos as dores lancinantes do nosso coração, enquanto passamos por situações que escapam ao nosso controle e que causam sofrimento e dor ao nosso coração. Precisamos encarar a realidade na certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós e na certeza também de que nós precisamos nos munir de confiança em Deus para enfrentarmos a adversidade e lidarmos com pessoas difíceis. O que acontece conosco, às vezes, é que nem sempre nós sabemos confiar ou esperar a ação de Deus em nosso favor. Em segundo lugar, o salmista enfrenta isso desejando a paz, lutando pela paz. Vejam, ele encara essa realidade. Verso 5, 7, ele diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista aqui usa dois lugares para descrever essa situação, Meseque e Quedar. Meseque está na Ásia Menor e Quedar na Arábia, duas regiões distantes uma da outra, e ele as utiliza de forma figurada como se habitasse entre povos que têm em comum o paganismo. Eram povos ímpios, e embora ele esteja vivendo nessa situação, ele não busca vingança, não fala mal dessas pessoas, mas ele é pela paz. Ele encara esta realidade não pagando o mal com o mal, mas em oração e descansando no cuidado do Senhor. Deus não mudou as suas circunstâncias, mas Deus mudou a sua perspectiva. E é exatamente isso que precisa acontecer conosco, meus irmãos. Porque diante das situações adversas, quando nós lidamos com pessoas más, o que nós fazemos às vezes? Fugimos. Nem sempre é fácil encarar a realidade que nos cerca, mas nós precisamos de coragem e precisamos de uma perspectiva divina para encararmos a realidade que nos cerca e continuarmos a lutar por aquilo que é bom, continuarmos a fazer aquilo que é certo. E é sempre errado lidar com a angústia adotando uma postura de fuga quando os problemas nos cercam. É preciso encarar a situação de frente e confiar no Senhor, porque Ele nos dará a capacitação necessária para enfrentarmos as adversidades da vida. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos Jesus enfrentando a angústia do seu coração e ele enfrentou orando. Ele não fugiu da realidade que o cercava. Pelo contrário, ele orou e buscou a vontade de Deus e encarou a realidade que o cercava em momentos de angústia, sobretudo quando ele tem que ir à cruz. Vejam o que João diz no capítulo 12, verso 27 do seu Evangelho. O próprio Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Veja, Jesus disse que a sua alma estava angustiada, mas ele não fugiu da cruz, ele não fugiu
das dificuldades que o cercaram. Somos conduzidos, meus irmãos, à luz da palavra do nosso Deus, a olharmos para o nosso Senhor, para olharmos para Jesus Cristo. E quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos claramente as aflições de Jesus. A maioria dessas aflições foram causadas por pessoas más, por pessoas perversas, por pessoas que propiciaram para Jesus a cruz. Mas ele buscou a Deus em oração e enfrentou a realidade. Deus o deu forças para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Foi na cruz que ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Além disso, meus irmãos, nós não somos definidos por aquilo que os outros falam a nosso respeito ou por aquilo que as pessoas fazem contra nós. Nós somos definidos por aquilo que somos em Cristo Jesus. E como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, nós precisamos enfrentar a angústia do nosso coração em oração e encarando a realidade que nos cerca. Nosso Senhor nos deu o exemplo e nós precisamos seguir. Lide, portanto, meu irmão e minha irmã, com a angústia do seu coração, buscando ao Senhor em oração. E também aprendemos aqui que precisamos perseverar na justiça, precisamos perseverar em fazer o bem, tendo sempre essa postura de encarar a realidade que nos cerca, firmados no cuidado do nosso Deus, na soberania do Senhor e nas verdades de sua palavra. Se você se sente fraco e abatido, busque força em Deus para você lutar e enfrentar a angústia do seu coração, sem negar a realidade que te cerca. E pense em buscar ao Senhor, porque Deus estará conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Vamos orar mais uma vez e a bênção também apostólica. Pai querido,